Opa, pessoal, boa tarde. A gente tem mais 2 encontros, né? Tem esse, não, mais 3, né? Tem esse, e o próximo vai ser o próximo é Carlos Costa e depois Alfonso Bora. Aí hoje a gente está com o Antônio Carlos Luz Costa, responsável por várias traduções e vários trabalhos de Luma aqui. E tem várias discussões aí bem interessantes. Carlos, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pela disposição. A turma é sua. Fique à vontade e veja aí suas regras de administração, como você quer falar e obrigado. Boa tarde a todas, a todos. Muito obrigado, Arthur, pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Eu já estive aí, né, Arthur, não faz muito tempo, acho que eu estive aí no Moinho Jurídico, né, com o Damaia, com o Arthur. Não faz tanto tempo assim, acho que faz uns 2 anos, né, foi com um grande prazer aí que eu conheci o pessoal da área de vocês aí, da cidade, da universidade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, antes de apresentar aqui sobre o que eu vou falar com vocês hoje, eu enviei um texto para vocês, né, um texto em inglês, acho que vocês devem ter recebido. Então, pelo que eu entendi ali nos acordos que eu fiz com algumas conversas rápidas que eu tive com o Arthur, eu vou falar não somente daquele tema ali, como mais outros 2 temas, né, Arthur? Eu acho que a gente tinha combinado mais ou menos isso aí. Mas depois eu apresento os temas que eu vou falar direitinho. Então, eu só queria fazer uma observação, 2 observações antes de começar. A primeira eu não sou uma pessoa do direito, tá? Eu vi essa lista aí dos convidados desse seminário de vocês, ou dessa disciplina de vocês aí no doutorado, né? É isso, né? É isso, Arthur? O pessoal do doutorado? Pessoal o quê? O pessoal dessa disciplina é uma disciplina de doutorado, é isso? É mestrado e doutorado em Direito, aqui da Federal. Bom, eu vi a lista, o Arthur me passou, né, uma lista aí de nomes, né, expoentes na teoria dos sistemas aqui no Brasil e fora também, né, vocês tiveram convidados estrangeiros. Muito interessante, eu vi que também a maioria é do direito, né, não todos, acho que teve ali, eu reconheci uns 2 que não eram, acho que o Fabrício Neves, não sei, mais alguém ali que não era. Mas eu quero lhes dizer que eu não sou formado em direito, tá? Eu tenho a minha tese de doutorado em cima de sociologia jurídica, eu traduzi, né, sistemas sociais, e também o último livro do Marcelo Neves, né, que foi uma tradução da tese de doutorado dele, um livro do qual ele escreveu, né, com base no qual ele havia escrito bem anteriormente o Constitucionalização Simbólica. E, obviamente, eu tenho, né, um grande interesse, mas aviso de antemão que eu não sou do direito, né? Eu vi que vocês tiveram discussões muito técnicas, às vezes, as quais eu acompanho um pouco, dependendo para onde vocês aprofundam, mas muitas vezes não, né? Eu não tenho essa experiência técnica cotidiana que vocês estão aprendendo a ter, e eu imagino que muitos aqui já a têm. Então, isso é um esclarecimento. O outro esclarecimento eu assisti, não sei se vocês perceberam, mas eu estava presente ali na apresentação do Edivaldo Moita, trabalho dele, muito interessante, por sinal, mas o que eu queria dizer é que eu não tive uma ideia muito clara do nível de vocês em relação à teoria dos sistemas de Luma. Agora mesmo eu estava escutando aqui o Emílio e o Emanuel, né, estavam falando, eu estava acompanhando o que eles estavam dizendo, então eu fiquei um pouco na dúvida, né, o Arthur depois me ajuda aí, eu fiquei um pouco na dúvida para saber qual é o nível do entendimento de vocês sobre a teoria dos sistemas. Como vocês tiveram convidados que são grandes especialistas em teoria dos sistemas, principalmente na área do direito, vocês tiveram aqui, né, vocês tiveram muita sorte, não só sorte, né, isso é fruto do trabalho do Arthur, eu tenho certeza, de terem essas pessoas conversando com vocês. Eu imagino que vocês, a grande maioria que tem uma noção razoável de teoria dos sistemas. Então, essas 2 coisas eu gostaria de falar com vocês antes, que eu não sou do direito, e eu não sei muito bem o nível de vocês, né, então eu vou começar
com uma coisa intermediária, né? Eu vou falar com vocês um nível mais ou menos intermediário, que eu julgo, e se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa que caiba ser esclarecido aqui, naturalmente, né? Vocês me dizem, porque eu realmente não sei o que vocês já sabem ou não sabem, né? Então, isso às vezes se torna um problema, né? Mas creio que você já tem um bom conhecimento de teoria dos sistemas. Bom, eu pensei em falar, assim, eu trabalho com Luhmann desde mais ou menos 2006, por aí, 2005. Eu fiquei, a minha formação ela é totalmente feita na Alemanha, eu fiz tudo lá, da graduação até o doutorado. Eu iniciei estudos aqui no Brasil, mas eu pedi transferência não é o nome certo, né? Eu pedi uma vaga lá na época, né? Você tinha que se candidatar a vagas, eram 2 por semestre, uma história longa que eu não vou contar para vocês, mas eu quero dizer que eu me formei fora, e no meu mestrado na Alemanha eu não trabalhei com Luhmann, eu trabalhei só uma sessão que eu comecei a trabalhar com Luhmann, mas eu trabalhava mais com Edgar Morin, com Merton, Robert Merton, não sei se algum de vocês conhece, um sociólogo muito importante. E depois, então, depois do mestrado, inspirado também no que eu havia comparado entre Morin e Luhmann, eu comecei a estudar Luhmann, porque eu comecei a estudar complexidade e teoria de sistemas com Morin e outros teóricos mais gerais, digamos assim, e achei, né, comecei a achar que o Luhmann tinha mais coisas para me dizer, inclusive muito além dessa dicotomia aí que foi dita um pouquinho, né, foi colocado um pouquinho aí pelo Emmanuel, eu estou confundindo um pouquinho Emmanuel com Emílio, mas acho que foi Emmanuel, esse temor de que Luhmann é conservador e por isso eu não leio. Infelizmente existe esse tipo de coisa, o que eu discordo bastante, não é essa a discussão, né, que seria pertinente. Bom, mas isso é um assunto que a gente pode tocar mais tarde, se houver interesse. Então, no doutorado mesmo, isso quer dizer, na primeira década de 2000, é que eu realmente comecei a estudar o Luhmann, e eu tinha feito traduções na área de filosofia, e na Alemanha eu fazia traduções do português para o alemão, principalmente do alemão para o português, né, que eu fazia, de boletins econômicos da América Latina para um banco, e depois eu comecei a fazer traduções mais perto da área que eu estudava, né, e aqui no Brasil, então, fiz algumas traduções, né, inclusive essas duas que eu citei, fiz tradução de Weber também, Max Weber, e essas duas que eu citei aí de teoria de sistemas, né, o próprio Sistemas Sociais, e o último livro que foi traduzido aí do Marcelo Neves, né, que tem, diga-se de passagem, um importante, além do livro em si, um importante pós-fácil. Só um esclarecimento, aproveitando a deixa, né, sobre a tradução dos sistemas sociais. Essa tradução foi me dada para ser feita inteira, a Vozes me passou. Eu já havia trabalhado com a Vozes antes, em duas traduções, uma do Gadamer, Hans Gadamer, e uma outra de uma coletânea de história da filosofia. Se vocês pegarem, tem um livro da Vozes do Joachim Sturri, que acho que saiu em português, eu fiz a tradução, mas não me lembro como é que saiu em português, uma pequena história, uma breve história da filosofia. Aí eu fiz uma parte ali de escolástica e a parte sobre Nietzsche, eu não me lembro mais, algumas coisas assim. Eu fiz uns 3 capítulos desse livro. E depois, então, com os sistemas sociais da Vozes, eu estou contando isso porque eu acho que é interessante, né? Vocês devem trabalhar bastante com sistemas sociais e para saber também um pouquinho se vocês devem confiar em mim ou não, até que ponto vocês podem confiar em mim que eu posso contribuir, né? Um pouco que eu posso contribuir com vocês. Bom, então, assim, nos sistemas sociais eu era para ter feito todo, mas eu acabei não fazendo porque eu havia passado num concurso, eu fiz até a metade, eu tinha oferecido para a Voz fazer a outra metade, eles disseram que tinha que ser concluído em 1 ano, e foi justamente na época que eu tinha passado num concurso, e eu falei para eles que eu iria, em 1 ano eu concluiria, 1 ano e meio, mais ou menos. No fim, eles passaram para um outro autor, que foi o Roberto Dutra, não sei quem leu aí os Sistemas Sociais, que também passou num concurso. Eu fiz 6 capítulos, 6 primeiros capítulos é a minha tradução, é a minha parte. Aí o Dutra acabou também passando num concurso, depois de mim, e ele acabou fazendo só 1 capítulo,
Então, se recorreu ao Casanova, né? Não sei se vocês conhecem, Casanova é um tradutor já mais antigo da casa da Voz, que fez algumas traduções importantes para vozes, né? Mas ele não era um especialista em Luma, mas é um tradutor muito experiente, né? Bem experiente. Ele é, assim, fundamentalmente um tradutor. Então, contrário de mim e do Roberto Dutras, que não somos fundamental, ou não era, não sei se o Roberto Dutra continua a tradução, eu parei com traduções, né, porque eu não tenho mais tempo, tradução requer muito tempo, muito cuidado, muito tempo, então eu parei, né, faz tempo. E por isso, então, eu acabei não fazendo, tá, o total dos sistemas sociais. Eu sei que a Voz, eu acho que se arrependeu um pouco, porque eu tinha pedido mais um ano, mais ou menos, essa tradução acabou saindo, acho, uns 3 ou 4 anos depois do que eu havia dito para eles, né, deu uma confusão com o Roberto Dutra, depois eu fiz a revisão com o Casanova, e foi uma coisa muito, a revisão da minha parte, né, foi uma coisa meio complicada. Bom, enfim, e sobre hoje, né, assim, aí eu passei num concurso, eu trabalho na Universidade Estadual de Santa Cruz, né, quando eu estava na Alemanha, os 10 anos que eu fiquei lá, eu queria voltar para o Brasil, eu voltei para a Universidade Federal do Rio, onde eu trabalhei 3 anos lá como pesquisador, alguém que trabalha aqui com sociologia jurídica, talvez conheça o Michel Missi, né, ele, inclusive, participou da minha banca, e, enfim, eu fiquei 3 anos lá, e aí resolvi não fazer concurso lá, eu nem prestei concurso lá na Universidade Federal do Rio, o pessoal queria que eu prestasse, mas eu queria realmente vir para a Bahia, né, onde eu me encontro agora. Eu já havia feito minha pesquisa de doutorado aqui, eu sou gaúcho, não sou baiano, não sou alemão também, vocês estão vendo pelo meu sotaque, pela minha aparência, mas principalmente pelo meu sotaque, não vou dizer aparência, porque a aparência não diz nada, né, para ser alemão ou não, mas eu sou gaúcho, mas eu fiz minha pesquisa aqui, tive um contato com a Bahia, queria ver um lugar mais tranquilo também, onde eu pudesse realmente trabalhar, ler e trabalhar um pouco menos com burocracia e mais com leitura, né. E todos os lugares têm vantagem e desvantagem, né, o Arthur sabe muito bem disso, qualquer lugar que a gente vai tem as suas coisas boas, coisas ruins, isso se vale a instituições e a cidades, né, eu morei em várias cidades e posso dizer isso com toda certeza, todas têm seus problemas e suas grandes vantagens, seus grandes problemas. Bom, dito isso, eu gostaria de falar hoje com vocês, eu estava discutindo com o Arthur sobre o que eu poderia, eu dei 4 alternativas para ele, a gente ficou em três temas que eu vou dividir em mais ou menos, eu entendi que vocês fazem uma apresentação de uns 20 minutos, né, foi isso que está lá numa orientação guia, né, do Arthur, uns 20 minutos mais ou menos que o apresentador aqui fala, e depois se abre, né, para vocês falarem. Então, eu decidi falar 20 minutos aproximadamente de cada tema, são 3 temas. O primeiro é sobre esse paper que eu enviei para vocês, é um artigo que ainda ele está no prelo, por assim dizer, né, de uma editora, eu nem me lembro qual é que é a editora, mas é uma editora lá da USP, e deve sair esse ano, pelo que os organizadores me falaram, mas não está publicado ainda, mas o texto deve ser mais ou menos esse aí. Eu vi que hoje aqui, dando uma olhada, ontem, né, eu estava olhando para me lembrar algumas coisas, que já faz um tempinho, né, eu escrevi esse artigo aí no ano passado, aí eu estava tentando me lembrar algumas coisinhas e vi que tem algumas coisas aí do inglês para acertar, talvez dê tempo ainda fazer uma revisão, não sei, mas eu acho que basicamente o artigo vai ficar mais ou menos o que vocês leram aí. Então, o primeiro seria esse tema, né, ou seja, o tema de possibilidades de pesquisa empírica com teoria dos sistemas, um tema um tanto controverso, pouco explorado, até esse seminário, né, eu tô fazendo esse artigo para um seminário, não sei se vocês acompanharam, houve um seminário na USP no final do ano passado, eu me apresentei lá nesse seminário, e desse seminário alguns foram convidados para escrever algum texto, né, e não sei se todos ou alguns, eu não tenho certeza disso. Então, o primeiro tema é esse. O segundo tema, eu tive a ideia, como eu vi vocês conversando ali naquela apresentação do Edivaldo Moita, vocês estavam com uma discussão interessante, uma dúvida interessante sobre os conceitos de Recht e Unrecht, né, que seria aí, vamos deixar traduzido aí temporariamente, é a tradução que eu uso também, né, nos livros que eu traduzido, né, que tem a ver com o tema, e que eu tenho usado em algo que eu tenho escrito, que é o lícito e o ilícito, mas a gente vai
eu vou explicar para vocês que pode não ser essa tradução, né, a melhor, depende do contexto, nós não temos uma palavra única, né, esse é o meu parecer, pelo menos, nós não temos uma palavra única em português para poder marcar essa tradução, como Beobachten, por exemplo, é um termo que não tem problema, todo mundo sabe que é observação, não há discussão, mas há outros termos que têm problema, eu até falei já com o Arthur sobre isso, né, Arthur? Outros temas como Ereignis e Mitteilung, seria ocorrência, alguns eventos, Ereignis é ocorrência, alguns trabalham com evento, que eu discordo, mas é interessante escutar os argumentos sempre, e o Mitteilung é essa parte da comunicação que eu traduzo como participação, alguns traduzem como compartilhamento, só colocar no silencioso aqui, alguns traduzem como compartilhamento, e até mensagem, tem vários tipos de tradução. A tradução que o Arthur usa é compartilhamento, né, Arthur? Acho uma tradução boa, pelo menos ela, eu digo pelo menos porque a minha também é pelo menos, todas são pelo menos, né? Não tem uma tradução tão boa assim, na minha opinião, é difícil de traduzir esse termo, mas essa tradução que o Arthur opta, que eu já vi em alguns textos dele, de compartilhamento, é interessante. Eu tenho só uma crítica em relação a isso, mas a gente pode falar, mas ela mantém o principal sentido da coisa, muito melhor do que traduzir como em mensagem, ou performance, ou comunicação, a meu ver, naturalmente, né, que tudo são discussões, né, não tem uma resposta decisiva sobre isso, e é bom que tenhamos diferentes pontos de vista, para a gente conseguir escolher alguns bons. E o terceiro tema, então, eu acho que é um tema que eu imagino que vocês talvez... Sim, então esse segundo tema, eu gostaria de falar um pouco sobre Recht, e nessa esteira talvez falar um pouco sobre sociologia do direito, ou se vocês queiram, sociologia jurídica em Luhmann, explicar algumas coisas. Não vou explicar tudo, né? Eu não tenho condições de explicar tão amplamente assim, mas como eu trabalhei com ele, com esse tema, eu acho que eu posso explicar algumas coisas básicas, mas principalmente... Como eu tenho pouco tempo, eu gostaria de falar sobre os dois termos, Recht e Unrecht, né, que seria, temporariamente, vamos chamar de lícito e ilícito. E o terceiro tema, então, é um tema que eu acho que vocês, não sei se muitos de vocês já tiveram contato, já leram a respeito, que é sobre o Zettelkasten de Luhmann. O Zettelkasten é, em português, o fichário. O Luhmann tem um sistema, né, explicar para vocês o sistema de trabalho do Luhmann, como é que ele faz para escrever tanto. Ele é um cara, um pesquisador, né, era um pesquisador que escreveu muito, talvez um dos sociólogos, pelo menos na área, não sei, no direito, aí, que o pessoal escreve também bastante, mas na sociologia é assim, é uma coisa meio espantosa, né, o número de livros e artigos e mais não sei o que ele escreveu. E aí já existe uma explicação por parte do Luhmann, né, como é que ele consegue, né, ter esse nível de produção, e isso já virou quase um mito, né, uma coisa que no Brasil o pessoal não fala muito, mas na Alemanha, até nos Estados Unidos, né, já virou um mito esse fichário do Luhmann, né, o Zettelkasten. Então, eu vou explicar para vocês, pretendo explicar para vocês como é que ele é, como é que é esse sistema, apresentar talvez, se for possível, aqui algumas fotos dessas próprias fichas, que agora, acho que fazem uns anos aí, estão digitadas em arquivo, né, não tinha isso antes, eu tinha umas fotos que eu às vezes escolhia na internet, mas assim, agora vocês encontram, né, no site da Universidade de Bielefeld, tem um site só para isso, né, vocês encontram lá os arquivos de Luhmann, que tem tudo, tem todas as fichas deles, eles digitaram todas, são mais de 70 mil fichas, é ficha pra caramba. Eles têm, pelo que eu vi lá, eu não conferi naturalmente, né, óbvio que não, mas eles disseram que aí terminaram esse trabalho, depois de anos lá de cuidado, eles terminaram o trabalho de digitar as fichas. Eu acho interessante porque elas dizem muito sobre o método de trabalho de Luhmann, e como que ele chega a algumas conclusões, como que ele inova em alguns pensamentos, tudo isso, se a gente entender como funciona o Zettelkasten, o fichário do Luhmann, a gente consegue entender um pouquinho do modo de pensar dele e modo de produzir, e com isso também, às vezes, até esclarece algumas dúvidas da própria teoria. Certo? Pretendo começar, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta intermediária do que eu falei até aqui, esse é um bom momento. Senão, eu começo. Fique à vontade.